Sabe aquela passagem famosa na história do Tom Sawyer? Da cerca. Essa mesma. Ele, ele tinha que pintar uma cerca enorme como castigo, né? Sim, lembro bem. E em vez de, sei lá, reclamar, ele começa a pintar com um entusiasmo contagiante, como se fosse a melhor coisa do mundo. E o resultado é que os amigos que apareceram para tirar sarro acabam... Acabam pagando para trabalhar, dando uma maçã, uma pipa, só pela chance de participar. Exato. Ele descobriu ali, meio sem querer, uma lei fundamental da ação humana, né? Para fazer alguém querer algo, basta apresentar com entusiasmo e tornar aquilo um pouco difícil de conseguir. E essa anedota é o ponto de partida perfeito para a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar nos materiais do Paulo Macedo, sobre uma habilidade que ele chama de habilidade de ouro, o copywriting. Uhum. O que o Tom Sawyer fez por instinto é basicamente o que os copywriters fazem com método, com estratégia. Eles transformam a percepção de uma coisa. Exatamente. Então a gente não está falando só de escrever bem, gramaticalmente, certo? Não, de forma alguma. É algo muito mais profundo. É sobre influenciar, persuadir e, como o subtítulo do livro diz, transformar palavras em lucro. A nossa missão aqui é desvendar os princípios por trás dessa arte. E conhecer algumas das figuras lendárias, entender a psicologia que faz uma simples mensagem levar alguém a agir. Perfeito. Vamos entender por que essa habilidade é comparada a uma caça ao tesouro. Onde as palavras são um mapa. Ok, então vamos começar pelo básico. O material do Paulo Macedo define copywriting como um método de escrita para criar comunicações persuasivas. Com um objetivo bem claro, né? Sim, um objetivo muito claro de levar o público a tomar uma decisão, seja clicar em um botão, preencher um formulário ou comprar, claro. E o autor enfatiza que não é sobre ser o próximo Machado de Assis, né? Exato. É sobre ser entendido e, principalmente, inspirar uma ação. O que eu acho fascinante nessa definição é a conexão que o material faz com a ideia de conhecimento organizado. De Napoleão Hill. Isso, de Napoleão Hill. A ideia de que conhecimento por si só não é poder. Ele só se torna poder quando é organizado em planos de ação e direcionado para um fim específico. E o copywriting é apresentado exatamente assim. Sim, não é só saber palavras, é ter um sistema de comunicação para gerar resultados. É a diferença entre ter um monte de tijolos e ter a planta de uma casa. Que ótima analogia. Então é menos sobre ser um artista de palavras e mais sobre ser um arquiteto de mensagens. Exatamente. E isso me leva a uma ideia do material que eu achei brilhante de um dos papas da publicidade, David Ogilvy. Ah, sim. O conceito dos poetas e assassinos. É uma das metáforas mais poderosas da área, sem dúvida. Para o Ogilvy, o poeta na publicidade é o criativo que vê o anúncio como uma obra de arte. Um fim em si mesmo. Isso, ele quer ganhar prêmios, ser elogiado pela beleza da peça. Já o assassino, o assassino vê o anúncio como um meio para um fim, a venda. A única métrica para ele é o caixa. A única. O sucesso é se vendeu mais depois que o anúncio foi ao ar. Simples assim. Entendi a ideia, mas não existe um risco aí do assassino criar algo que funciona, mas sei lá, sem alma, ou até meio manipulador. Excelente ponto. Algo que queima a reputação da marca a longo prazo, talvez. Diz que um é melhor que o outro. Ele diz que o verdadeiro mestre, aquele que enriquece, Consegue ser os dois ao mesmo tempo. consegue ser os dois. A arte do poeta cria a conexão, a confiança, o que faz a mensagem ser bem recebida. E a ambição do assassino garante que a mensagem tenha um propósito e leve à ação. Um equilibra o outro. Sem a arte do poeta, é só um argumento de venda frio. Mas sem a ambição do assassino, é só um texto bonito que não paga as contas. É a fusão da criatividade com a conversão. Agora faz todo sentido. Uma coisa é eu admirar um comercial, outra é sentir o impulso de pegar o cartão de crédito. Uhum. E falando nesse impulso, o material faz uma distinção importante. Porque quando eu penso em copywriting, me vem à mente, sei lá, Nike, Coca-Cola. As grandes marcas. Sim, mas a fonte diz que não é bem isso que a gente está discutindo aqui, né? Exato. O que você está pensando é no que a gente chama de copywriting de marca, ou branding. O objetivo ali é construir familiaridade, associação positiva.
É um jogo de longo prazo. Uma venda suave. Perfeito. Já o foco do material que a gente analisou é outro. O copywriting de resposta direta. O nome já entrega, né? A resposta tem que ser imediata. Imediata e mensurável. Cada peça tem uma forte chamada para ação e o sucesso ou fracasso é medido em tempo real. Quantos cliques, quantas vendas. E é aí que entram as lendas que o livro menciona. Figuras que construíram impérios com esse método. Exatamente. E para entender o poder disso, a gente precisa olhar para os mestres. Dos nomes mais citados é Gary Halbert. Considerado por muitos o maior copywriter que já existiu. Sim, e a história dele é incrível. No começo dos anos 70, ele estava quebrado, desesperado mesmo. E foi nesse momento que ele escreveu uma única carta, de uma página, a famosa Coat of Arms. A Carta do Brasão de Armas. E aqui a história fica absurda, porque o que ele vendia não era nada revolucionário, era um pôster. Um simples pôster com o brasão de armas associado a um sobrenome específico. E o resultado dessa carta foi... Completamente absurdo. Essa carta, ao longo do tempo, foi enviada pelos Correios umas 700 milhões de vezes. 700 milhões. 700 milhões. E as estimativas são de que ela gerou mais de 75 milhões de dólares. Nossa, com uma página, vendendo pôsteres? É um número que a gente custa processar. Mas por que funcionou tão bem? O material fala de uma fórmula universal. Mas o que tinha de tão mágico naquela carta? O brilhantismo estava nos detalhes, que se encaixam nessa fórmula. A fórmula é uma oferta excelente, informação suficiente e um meio fácil de resposta. Certo. Vamos ver a carta. Primeiro, ela não começava falando do produto. Ela falava da pessoa. A primeira linha era algo como: você sabia que o sobrenome Silva tem um brasão de armas registrado? Uau! Isso já prende a atenção de um jeito muito pessoal. Não é genérico, é sobre a minha família. Exatamente. Fala com um instinto profundo de pertencimento, de status. Esse é o gancho. Depois, a carta dava informação, contava a história dos brasões, criava valor. E a oferta era irresistível e fácil. Ridiculamente fácil. Envie X dólares neste envelope pré-interessado. Ele removeu todo o atrito possível. A genialidade não foi inventar um produto, foi enquadrar um produto simples de um jeito irresistível. Impressionante. E o material menciona outra lenda, o John Carlton, o copywriter mais roubado do mundo. Imagino que porque todo mundo copiava os anúncios dele. Exatamente. Ele era mestre em cartas de vendas longas de várias páginas, sabe? E ele prendia a atenção do início ao fim com histórias, com uma voz muito autêntica. E os anúncios dele são usados como modelo até hoje. Até hoje. O que mostra que a estrutura psicológica que ele usava é atemporal. É incrível pensar que esses princípios criados para cartas de correio ainda são a base de e-mails, vídeos de vendas. Tudo que move milhões online. Perfeito. Isso me faz pensar que eles não descobriram só uma técnica de vendas, mas algo fundamental sobre como a nossa mente funciona, certo? Você fez a transição ideal. Eles decodificaram na prática o que funciona. E é aí que o material nos leva para a psicologia por trás de tudo, com uma metáfora que eu achei fantástica. O monstro de 3 cabeças. Exatamente. A arte me marcou. A ideia de que, para uma mensagem ser persuasiva de verdade, ela tem que falar com as 3 partes do nosso cérebro. Isso. A metáfora se baseia na teoria do cérebro trino. A primeira cabeça do monstro é o instinto. É o nosso cérebro reptiliano, o mais primitivo. Focado em sobrevivência. Isso. Ele não entende nuances. As preocupações dele são comida, segurança, sexo, perigo. Ele é rápido, visual e egoísta. Tá sempre perguntando: isso é interessante? Isso é perigoso? Ok, então essa é a cabeça que decide se vai ou não prestar atenção. É o porteiro. É o porteiro. Para passar por ele, a mensagem precisa ter um impacto imediato. Um título forte, uma imagem chocante. A promessa de um benefício claro e direto. Exatamente. Contraste, tipo um antes e depois, escassez, urgência, tudo isso fala com ele. Se você não captura a atenção dele nos primeiros segundos, já era. Mas se você passar pelo porteiro... Aí você precisa lidar com a segunda cabeça, a emoção. O cérebro límbico.
É onde a conexão acontece. Sim, essa parte é movida por histórias, empatia, sentimentos. É a fonte da maioria das nossas decisões de compra. As pessoas compram com a emoção, O storytelling entra aí. com força total. Uma boa história cria uma ponte afetiva, gera confiança e faz o público sentir em vez de só pensar. E por fim, quando o instinto já foi fisgado e a emoção está convencida, entra a terceira cabeça. A razão. O nosso neocórtex, o lado lógico, analítico. Mas e aqui está o pulo do gato? Ele não toma decisão. Muitas vezes não. O papel dele é justificar a decisão que a emoção já tomou. É a parte que busca a lógica para a gente se sentir bem com uma escolha que, na essência, foi emocional. Entendi. Então, depois que eu me apaixonei pela história do produto, eu preciso de dados para me dizer que eu fiz uma escolha inteligente. Perfeito. Para satisfazer a razão, o texto precisa de especificidade. Números, dados, percentuais. Precisa de prova social, depoimentos, estudos de caso e de autoridade, selos, menções na mídia. Isso dá a munição que a mente lógica precisa para carimbar a decisão. Exatamente. Aprovado. Essa metáfora do monstro é ótima, mas como isso se parece na prática? Um anúncio de carro, por exemplo. Como ele falaria com as três cabeças? Boa pergunta. Vamos construir esse anúncio. Para o instinto, a imagem. Uma foto espetacular de um carro de luxo, vermelho brilhando, numa estrada deserta. Visual, status, velocidade, liberdade. Exato. O cérebro primitivo olha e pensa: isso é poder. A atenção está capturada. Ok, o porteiro deixou entrar. E a emoção? Para a emoção, o anúncio não fala do motor. Ele conta uma história. Um vídeo curto de um pai buscando o filho na faculdade pela última vez, sabe? O carro como cenário daquela conversa sobre o futuro. A mensagem não é compre o carro, é viva momentos inesquecíveis. Isso, cria conexão, nostalgia. A decisão emocional de eu quero me sentir assim é tomada ali. E agora a razão precisa justificar a compra que já aconteceu no coração. E aí no final, vem as informações para a razão. Motor 2.0 turbo, consumo de 15 km por litro, 5 estrelas no teste de segurança, carro do ano. Pronto. Pronto. A razão tem os dados que precisa para concordar com a emoção e dizer, sim, é uma escolha lógica e segura. Um copywriter de elite orquestra essa conversa. Faz todo sentido. Técnica. É uma compreensão profunda da psicologia humana. É a habilidade de construir uma ponte entre um problema e uma solução. Usando palavras que ressoam com nossos impulsos mais básicos, nossas emoções e nossa necessidade de lógica. É uma jornada que começa com a mentalidade de um caçador de tesouros, como diz o autor, passa pelo estudo rigoroso dos mestres da resposta direta, como Helber e Calton, E culmina na capacidade de dialogar com esse monstro de três cabeças que todos nós temos na mente. muitas vezes sem nem perceber. E tem um detalhe no livro que eu achei fascinante. Menciona que os grandes mestres, para aprender, costumavam copiar à mão as cartas de vendas de sucesso, Palavra por palavra. palavra por palavra, para internalizar a estrutura, o ritmo, o fluxo, quase como um músico que transcreve um solo. Nossa, que dedicação! E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se as palavras têm esse poder de mover instintos, emoções e a razão de forma tão orquestrada, que mensagem no nosso dia a dia, Um e-mail de trabalho, uma apresentação. ou até uma conversa importante que a gente precisa ter, como ela poderia ser transformada se a gente pensasse nela não só como informação, mas como uma comunicação construída para essas três partes da mente de quem ouve?